Olá pessoal, meu nome é Albin, eu sou administrador do grupo Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre a experiência quase-morte. O que acontece quando o organismo de uma pessoa ela cessa as funções vitais e o que a experiência relatada por ela com relação à sua alma, ao seu espírito. Para onde ele vai, o que acontece com ele. Eu tenho um blog que eu escrevo também, blog do albin.blogspot.com. Eu relato lá várias experiências de várias pessoas ao redor do mundo sobre esse acontecido, de experiência quase morte, de pessoas que aconteceram algo em suas vidas, onde a função vital do organismo, o coração parou, o cérebro parou um pouco de bombear oxigênio para o cérebro, as experiências relatadas por essas pessoas. E todos esses relatos, todas essas experiências é quase unânime com relação ao que acontece depois. E isso mesmo elas sem terem se comunicado entre si em vários períodos. Só que nada melhor para explicar algo com relação ao que acontece na prática. Então, hoje eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Eu tive uma experiência também de quase morte no começo dos anos 2000 e eu vou relatar para vocês o que aconteceu, o que eu senti, o que eu vi. Foi assim, no ano 2000 eu tinha acabado de me formar em Direito e no final do curso eu senti que não era muito aquilo que eu queria fazer para minha vida. Eu senti de coração mesmo que não era o caminho que eu queria seguir. Eu estava numa época que estava muito empenhado em estudar e procurar saber muito a respeito das religiões, de Deus, e comprava muitos livros e revistas e lia folhetos, e eu escrevia alguma coisa, deixava guardado em pastas, pastas e pastas. E quando eu saí da faculdade, eu fui novamente morar com meus pais, e fui também trabalhar com ele. Tive um relacionamento com uma pessoa também nesse período, e em razão disso, e eu entendo muito bem, sabe? Eu entendo muito bem a posição que os meus familiares tomaram com respeito a eu querer que eu seguisse a carreira de advogado ou fizesse concurso para juiz, delegado ou promotor. No lugar deles, hoje, com relação à minha filha, eu tomaria os mesmos posicionamentos que eles tomaram comigo na época, de me incentivar a seguir nesse caminho, porque os pais, os familiares sempre pensam o que é melhor para a pessoa. Só que no fundo do meu coração eu não queria. Eu sentia que não era o caminho para me seguir. Eu sabia que tinha algo a fazer, mas não nesse sentido, nessa área jurídica. E começou a ficar muito difícil para mim essa pressão, e eu conversava bastante com Deus e não chegava a uma decisão na minha vida, não me encontrava. E um dia muito triste, mas muito triste mesmo, depois de chorar uma madrugada inteira, não saber o que fazer, eu conversando com Deus, eu falei assim: Deus, tira a minha vida, eu não quero mais continuar aqui, eu queria parar, o Senhor pode tirar. E eu fui dormir. No outro dia, só entendo uma coisa, eu não fiz nada com relação ao meu corpo, nada, não tomei nenhuma substância, não. No outro dia eu estava indo trabalhar e na hora do almoço, eu lembro, eu cheguei do almoço, eu sentei numa mesa de café que tinha bem no fundo da loja do meu pai, onde eu trabalhava com ele nessa época. E eu lembro, a última coisa que eu lembro é que eu sentei nessa cadeira e daí eu não lembro mais nada. O que eu vou contar para vocês agora, quem contou para mim foi meus irmãos, foi os meus familiares. Eles falaram que escutaram um barulho muito grande e aí eles ficaram procurando porque era grande a loja e tinha a parte do fundo.
Daí eles ficaram procurando, quando eles chegaram onde estava, eles me encontraram caído no chão, tinha sangue em volta do meu rosto, e aí eles sentiram que eu estava já sem respirar, sem pulsação, e daí eles falaram que o meu pai chegou, e eles ficaram em volta, o meu pai só segurou o meu corpo no colo dele, no chão, e aí ele pegou, olhou para cima e falou assim: Deus, se você devolver a vida do meu filho, eu deixo ele seguir o caminho que ele quer, que o Senhor quer que ele siga. Aí meus irmãos falaram que nesse momento eu dei uma suspirada, eu voltei, e aí eles já correram para tentar socorrer tudo. Nesse período em que eu caí e, e que fisicamente ali eu não lembrava mais nada, em espírito, isso que eu vou contar para vocês agora, eu já deixei escrito até numa crônica no meu blog, isso foi real, eu lembro de tudo até hoje, nessa parte do meu espírito. Eu lembro que eu pairava acima, só lembro que eu pairava acima de algo, de algum lugar. Eu lembro, eu sentia a preocupação dos meus familiares ali, escutava algumas vozes, eu sentia a preocupação deles, mas eu já não tinha mais esse contato. E aí eu lembro que uma voz, ao mesmo tempo branda, muito branda, assim, falava comigo e tentando me orientar, só desculpa o nervosismo, tentando me orientar, e eu sentia que eu não viria mais, eu não veria mais eles, que eu já não estava mais presente em matéria, eu já sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que eu tinha morrido ali, o meu corpo físico tinha morrido. A sensação que eu tive naquele momento é de uma dor muito aguda, angustiante, como se queimasse a alma, como se ela estivesse pegando fogo, porque era misturado uma dor da saudade com uma dor de arrependimento de ter pedido o que eu tinha pedido a Deus, uma tristeza de rasgar no meio a alma. E naquele momento, mesmo com uma voz me orientando, ali eu vi o tamanho da cabeçada que eu tinha dado na minha vida, o tamanho do erro de eu ter pedido para Deus para desistir naquele momento. E uma coisa eu conto para vocês, nós estamos falando de experiência quase morte, tudo que eu senti do outro lado, e eu lembro até hoje, é real. O espírito, ele vive fora do corpo, ele é autônomo, ele tem liberdade, ele sente, e ele sente com mais profundidade, com mais realismo do que sente quando está dentro do nosso corpo. A sensação de nitidez dos sentimentos e das vontades próprias nossas, elas continuam. O espírito carrega, leva consigo. E eu lembro que eu estava muito triste, muito arrependido do que eu tinha feito, porque eu tinha deixado de lado amizades que eu nunca mais veria, familiares que eu nunca mais conversaria, e principalmente eu tinha deixado tudo de lado, um futuro que eu tinha pela frente ainda. Eu tive visões que a voz me mostrou na minha filha. Que eu nunca ia ver. Mas o tempo que eu experimentei quando meu espírito estava fora do corpo é algo eterno. É um tempo eterno. Você sabe que você vai estar ali para sempre, que não há meio de escapar dali. O tempo ele corre para a matéria, mas não para o espírito, que é energia.
quando eu estava ali, eu sabia que ia ser para sempre. É uma sensação de profundidade gigantesca, mas a dor que eu sentia era a principal coisa que eu me lembro de estar naquele lugar e do arrependimento. Eu já volto nesse local com vocês. Nessa aqui, os meus irmãos contam que eu dei o suspiro, a ambulância chegou, me levou para um hospital da cidade, de Sete Barras, do interior de São Paulo. Eu não lembro nada, nada. Depois eu lembro que, me contam que eu tive uma recaída, fui levado para minha casa, eu tive uma recaída, e aí veio uma ambulância do hospital de registro me levar. Eu lembro de dentro da ambulância, isso, o meu espírito já tinha voltado para o corpo, eu lembro de dentro da ambulância uma enfermeira, eu não sei o nome dela, ela estava segurando minha mão e ela falou assim, não é a sua hora ainda. Eu sei que Deus tem uma coisa para fazer na tua vida, mas não é a tua hora. Essa enfermeira, depois ela foi me visitar no quarto do hospital. E depois, passado tudo isso, ela foi visitar também na minha casa. E depois eu nunca mais tive contato com ela. Lá no hospital, no Hospital e Maternidade São José em Registro. Se vocês quiserem procurar as papeladas, meu nome é Albin de Souza, deve ter até hoje lá todo o histórico do que aconteceu, mas os médicos falaram que, como o meu coração havia cessado e a falta de oxigênio um pouco bombada para o cérebro, eu fiquei um tempo assim, e então eu ia ter sequela. De noite, isso era na hora do almoço, de noite quando eu acordei, eu não conseguia mexer metade do meu corpo. O lado esquerdo inteiro não se mexia. E daí eu lembro que meu pai e minha mãe estavam no quarto, o meu pai hoje já é falecido, e aí o médico, eu lembro do Dr. Célio, ele chegou pro meu pai e falou assim que provavelmente por causa do tempo que eu fiquei com os órgãos vitais parado, eu ia ter sequela pro resto da minha vida. Então eu ia permanecer numa cama sem movimentar metade do meu corpo. Eu não conseguia falar também porque acho que quando eu caí, a minha mandíbula prendeu a minha língua e ela cortou, minha língua cortou inteiro, de ponta a ponta, e a minha língua estava muito inchada de sangue, não cabia nem dentro da boca. E aí eu lembro que meu pai brigou até com o médico, falou assim que ele tinha feito uma troca com Deus e Deus não ia me devolver para ele com só pela metade. E o médico até ficou meio bravo e saiu bravo com meu pai do quarto. Eu fiquei uma semana internado no Hospital São José, Hospital e Maternidade São José em Registro, e aos poucos eu fui ganhando todos os movimentos novamente do corpo, todos. Hoje eu sou normal, eu não fiquei com sequela nenhuma. A minha língua ela foi desinchando, mas até hoje a minha língua inteira, de ponta a ponta, ela tem a marca dos dentes, ela é toda dentada. E durante uma semana eu fiquei no hospital e voltei para casa e fui me recuperando aos poucos. E voltando lá naquela parte onde o meu espírito ainda estava para fora, quando eu me arrependi de ter pedido a Deus para desistir da minha vida, eu acho que ali ele viu que eu tinha aprendido uma lição, ele me devolveu para o corpo, e essa história daí que eu contei para vocês, do restante. Devagar eu fui achando meus caminhos na vida, procurando fazer o que eu gosto, ensinando sobre espiritualidade, sobre os caminhos de Deus para nós, homens, para a humanidade. E assim, como o vídeo de hoje é sobre experiência quase morte, o que eu quero deixar para vocês é assim, que o espírito, ele existe, ele tem vontade própria. As nossas experiências de sonhos é um pouquinho do que vai acontecer quando a nossa matéria não existe mais, mas é só um vislumbre do que a gente pode, do que a gente vai ter com relação quando estivermos do outro lado. A gente durante o sonho experimenta um pouco disso. A gente está falando aqui porque é o canal Interpretação dos Sonhos,
tem o grupo Interpretação dos Sonhos, que eu sempre deixo o like nas descrições aqui embaixo do vídeo. Todos os sentimentos que a gente experimenta durante os sonhos e a gente vai experimentar do outro lado, eles são reais, eles existem. Você pode ter certeza que a vida do outro lado existe. Existe vida após a morte. E eu sou prova disso. E eu falo com certeza para vocês, realmente existe a vida do outro lado. Por isso, assim, se você está pensando em desistir, se você acha a sua vida difícil, se você acha que não está fácil, converse com Deus. Abra teu coração para Ele. Deixa Ele mostrar o caminho para você. Às vezes, nós não sabemos que posições, decisões e escolhas tomar, porque o nosso coração é orgulhoso, ainda está aprendendo, nós somos imaturos, mas essa voz suave que fala dentro de nós, ela vai nos mostrar a direção, ela vai fazer a gente aprender a conviver com as pessoas em nossa volta, a entender eles, a amar mais eles, e nós vamos compreender o mistério do que é realmente viver, do que é dar alegria para esse espírito, para essa alma que tem dentro de nós. Gente, desculpa, é que sempre que eu toco nesse assunto eu me emociono. Esse foi mais um vídeo, são 16 minutos já, há muito tempo, eu não quero tomar tanto tempo de vocês, tá? Tenham bons sonhos, Deus abençoe vocês, tá bom? E se vocês gostarem do vídeo, dá um like, se inscrevam no nosso canal, acionem o sininho ali para receber notificações, ok? Deus abençoe, tchau!